Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula de psicanálise clínica do curso, mas essa turma é a turma 11 e hoje nós vamos ter o nosso contato, né? Vamos conversar, vamos estudar juntos e teremos aí uma caminhada longa. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar. Eu sou a professora Mariane Lima de Araújo. Esse é o meu celular, meu telefone. Eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sou formada em Pedagogia e Ciências Humanas. Fiz uma especialização na Universidade de Brasília dentro da área de Ciências Humanas. No período da pandemia, eu já sou uma pessoa ligada à psicanálise há um tempo, porque eu sou analisanda. E eu resolvi, no período da pandemia, estudar psicanálise, né? Eu acho que tudo que aconteceu conosco naquele período me fez perceber que eu precisava aprofundar esse conhecimento. Então, eu me inscrevi pela SAPDH, fiz o curso de psicanálise clínica. O professor Manuel Reis foi meu professor e o meu orientador. Depois entrei em contato, fiz outros cursos pela AMA, mas um, para mim, que foi muito significativo foi o de terapias mentais. Fiz um curso na área de desenvolvimento humano e pessoal no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. A- Recentemente, eu terminei um curso como educadora política e social na área de gerontologia, que é uma área que trata especificamente do processo de envelhecimento. O ano passado, eu terminei um curso. Ainda não estou com certificado na área de formação de didata, né? Como professora mesmo de pessoas que querem se aprofundar na área da psicanálise que estão mais à frente, no mestrado e no doutorado, né? Aqui já tem algumas pessoas que eu conheço de outros cursos dentro da AMA, então eu acredito que a gente vai tirar bastante proveito da dos nossos encontros, eu tenho certeza disso, tá bom? Então a dinâmica do nosso curso funciona da seguinte forma. A primeira hora a gente vai fazer a exposição do conteúdo com os slides que depois da aula eu repasso a vocês. E nos 30 minutos finais fica franqueado a palavra a vocês. Em relação àquilo que foi exposto, em relação a outras demandas que vocês queiram trazer que estejam associadas ao nosso estudo. Eu não me recordo de cabeça, mas eu acho que nós temos 5 matérias, 4 ou 5 matérias, então nós vamos nos ver em outras oportunidades também, tá? Então é muito importante que as dúvidas que vocês tenham, eu sempre oriento os alunos a terem papel e caneta na mão, ou celular, né? Porque temos uma geração mais informatizada agora, mais jovem, para anotar as demandas de vocês, para quando chegar na hora das perguntas ou das ponderações, vocês não caiam no esquecimento. Então, é muito importante esse momento, desse nosso encontro. Então, vamos lá. Vou fechar aqui um pouquinho minha tela, para me ficar com uma visualização melhor. A gente vai falar da introdução à psicologia. É muito interessante que a gente, na formação dentro da psicanálise, a gente comece a desmistificar alguns ranços que existem em profissionais que trabalham na área de saúde mental. Então, eu, particularmente, já participei de encontros presenciais e também online de profissionais da área de psicanálise. Gente, eu vou pedir um favor. Tem gente com o microfone não está mutado. Silencia, por favor, só para a gente não ter o atrapalho. Tá bom? Obrigada. Então, já participei de encontros de formação, de estudos, de supervisão, onde existe, assim, de certa forma, uma rixa entre profissionais da área de psicologia e outros terapeutas da psicanálise ou de outras frentes. E eu percebo que isso é um sinal, na minha opinião, de uma certa imaturidade. Por quê? O profissional da área de saúde mental, seja ele qual for, ele tem que ter respeito
um pouco de conhecimento, ou pelo menos um conhecimento básico, de todas as ferramentas que existem disponíveis na área, de saúde mental. Por quê? Muitas vezes eu vou receber, como psicanalista, um paciente, ou virtualmente ou presencialmente, que já tentou outras áreas dentro de outras terapias. E eu preciso ter uma noção, mais ou menos, de por onde ele andou, qual foi o processo que ele fez antes de chegar à minha pessoa, no sentido de já ter um embasamento inicial para que eu aproveite melhor esse encontro que eu tenho com ele, esse contato que eu tenho com ele, tá? Então a gente tem aí, ó, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, a mente e as interações com o ambiente social e físico. Hoje nós temos um desdobramento gigantesco na área da psicologia. A gente tem a psicologia clínica, a gente tem a psicologia educacional, a gente tem a psicologia empresarial, a gente tem várias áreas dentro da psicologia. Por quê? Porque se fala de comportamento humano, se fala de mente e se fala de interações no ambiente social e físico. Onde existe gente, vai existir profissional da área de psicologia. A minha formação básica é a área de educação. Em sala de aula, eu passei 28 anos. Na área de educação, eu passei 32. E aí a gente vê que um profissional, um psicólogo para uma escola é insuficiente para as demandas que existem hoje, tanto na área educacional como na área discente e na área docente, tanto para alunos como para profissionais que adoecem emocionalmente no exercício do seu trabalho. Então é muito importante. E aí vem, qual a sua importância? A sua importância é compreender, diagnosticar, explicar e orientar a mudança de comportamentos humanos. Então, lógico que as pessoas, à medida que vai passando o tempo, que nós, na condição de pessoas que nascemos, vamos nos desenvolvendo, temos etapas do desenvolvimento humano. Essas etapas são estudadas também pela psicologia, né? Nós temos a fase ainda de recém-nascido, depois nós temos a fase do bebê, da primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, final da adolescência, início da fase adulta, né? A parte adulta, a área adulta propriamente dita. Então, existe um desenvolvimento e cada um desses períodos da nossa vida, ele é marcado por uma questão de percepção, de compreensão, de explicação e de orientação. Não adianta eu passar orientações para uma criança na primeira infância se ela não tiver um amadurecimento necessário para compreender. Então, toda até a dosagem do conteúdo específico das disciplinas que a criança estuda, elas são planejadas de acordo com a capacidade cognitiva, a capacidade de aprendizagem. Lógico que dentro desse universo existem crianças que terão mais facilidade e outras mais dificuldades. Tem crianças que têm habilidades para as artes, outros têm habilidades para os cálculos, outro para a literatura, para a escrita, para a redação, não importa. Mas existe um núcleo comum daquelas crianças que estão naquele conhecimento. Na área de educação, às vezes, a gente recebe alunos com altas habilidades, só que as altas habilidades hoje, elas são definidas pelas áreas. Existem altas habilidades para as línguas estrangeiras, para as artes, né, para a música. Então, é muito importante que a gente perceba essa importância da psicologia, nós, enquanto terapeutas da área da psicanálise, e tenhamos respeito e façamos uma parceria com bons psicólogos para que a gente troque aprendizado, para que a gente tenha um intercâmbio de crescimento profissional. E isso vai atuar mutuamente, tanto para o profissional psicanalista quanto para o profissional da psicologia.
Qual o foco da psicologia? Ah, e vocês vão perceber que eu sempre trabalho com gravuras, imagens. Eu acho a imagem um recurso visual muito importante na aquisição do conhecimento. Essa primeira imagem tem o cérebro aqui, uma estrutura aqui que parece aquele lugar, né, que a gente está buscando as saídas. Então você entra por aqui, aqui você não tem, aqui você passa, aqui você tem um caminho. Então é como se fosse um labirinto. Aqui o símbolo da psicologia e aqui um divã, tá? Essa gravura, ela fala exatamente, ela passa para a gente a subjetividade que existe em cada um de nós, na condição de profissionais da área da psicanálise ou da área da saúde mental, tá? Então, aqui esse outro é um outro bem interessante. Você está aqui, né, como pessoa, olhando e você está jogando uma luz dentro do conteúdo que existe aqui dentro. Então, todos nós que trabalhamos na área de saúde mental, a gente precisa dar importância a essa tarefa tão sublime, que é estar retirando as camadas que existem nessa questão que define comportamento, que definem os processos mentais, que envolvem os sentimentos, para que a gente auxilie as pessoas a buscarem viver em harmonia. É muito importante que a gente acredite nisso. A gente está aqui vivendo e a gente tem que buscar algo que se chama autorrealização. Eu, Mariana, enquanto pessoa, vou enfrentar dificuldades? Obviamente que sim, mas é necessário que eu acredite que eu vou encontrar essa autorrealização, que mesmo com as dificuldades que eu tenha, mesmo com a dificuldade que eu enfrento, eu sou capaz de encontrar realização naquilo que eu me propus a fazer. Viver é fácil? De forma nenhuma, é um grande desafio. Viver e ser feliz, desafio ainda maior. Mas é para isso que a gente está aqui. Enxergar a vida numa perspectiva otimista. Tá difícil agora? Tá. Tô com problema? Sim. Mas eu não preciso me arrastar durante 60, 70, 80, 90 anos da minha vida com isso. Existem ferramentas para que eu seja auxiliada. Mas para isso eu tenho que querer. Se eu quero, eu vou buscar. E com certeza vou encontrar, tá? Então, essas são as áreas que a gente tem dentro da psicologia. Vamos ver aqui, ó, o ser humano e a psicologia. Aqui tem a gravurinha, né? Tá tudo desarrumado, desencaixes as peças aqui, colocando a nossa mente, e aqui elas já estão encaixadas. O trabalho da psicologia também organiza a questão da mente. Isso é muito importante, tá? O ser humano e a psicologia estão intrinsecamente ligados, pois a psicologia é a ciência que estuda a mente, o comportamento, as emoções e os processos mentais humanos, buscando compreender desde o desenvolvimento infantil até a vida adulta e a velhice, analisando fatores biológicos, sociais, culturais e individuais para promover a saúde mental, autoconhecimento e uma melhor qualidade de vida. Então, nós temos aí informações preciosíssimas para a gente, tá? Todos nós temos mente, comportamento, emoção, processo mental, né? Em cada uma das fases que a gente vivencia, por exemplo, desenvolvimento infantil, vão existir comportamentos, emoções e processos mentais adequados àquela faixa de desenvolvimento humano. Quando eu estou na fase mais adulta, teremos outra etapa de comportamentos, de emoções, né, de conflitos daquela fase. E quando eu estou no processo do envelhecimento, a gente vai ter outras. Só que uma está associada à outra. É muito importante a fase do desenvolvimento infantil, é algo muito precioso.
são os alicerces da nossa construção humana, estão ali na infância. Então, todo o tempo que nós, enquanto profissionais da área de educação, da área de saúde mental, enquanto pais, educadores, nós temos que destinar tempo a essas crianças, orientando, fazendo as adequações que são necessárias. Criança não tem poder de escolha em relação a deliberações, como, por exemplo, o uso de celular. Já está provado que o uso demasiado, né? Ele traz uma situação muito difícil. Mas uma criança, por exemplo, de 8 anos, ela não tem a menor necessidade de ter um celular. Não tem mesmo. Ah, mas todo mundo tem. Não. É aquela velha história, você não é todo mundo. Então, se existem hoje países que estão deliberando uma faixa etária mínima para que se use o celular, é porque já está provado que existe uma superestimulação, tá? Nós estamos vendo aí uma rede de pedofilia, uma rede de abusos, né? Uma rede de sedução virtual muito gigantesca. Às vezes, ingenuamente, você publica, né, nas suas redes sociais fotos dos seus filhos, das suas crianças, e de repente aquelas fotos vão parar em sites hum, é, 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 onde você tem envolvimento com pedofilia. Mas por quê? Porque, infelizmente, gente, a ferramenta, ela é ótima, né? O advento dessa tecnologia, isso é excelente. O que é problemático? Quem está se utilizando dessa ferramenta. O adoecimento humano, ele existe. E não adianta a gente querer romantizar. Então, nós temos que estar atentos. Então, nós estamos reformulando os nossos hábitos. E aí eu vou dar um exemplo básico. Eu, como avó, eu tenho dois netos. Minhas filhas são bem adultas já. Eu tenho dois netos que são irmãos. Eu até um ano e meio atrás, às vezes eu estava em algum evento, eu ia lá e publicava alguma coisa. Hoje eu já não faço mais isso. Por quê? Porque você vai vendo que às vezes a nossa intenção é a melhor. Então, o que que eu estou fazendo? Eu tô, tenho até as minhas fotos, mas são minhas, estão no meu arquivo individual, pessoal. Porque eu não sei o que que o outro vai fazer, vai pensar. Eu não conheço o outro. Então, na dúvida, é melhor que eu não corra risco, nem tampouco essas crianças. E isso, gente, é com todos. Faço trabalho voluntário, faço trabalho social, jamais publico foto de crianças de outras pessoas. Se eu não publico das minhas, né, das que eu tenho vínculo pessoal, vou publicar das outras, não. Mas isso é uma questão de quê? De você contextualizar o que você está vendo no mundo real e trazer para a sua prática. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, tá? Outra área bem importante é essa saúde mental que a gente está falando, porque tudo isso acaba gerando adoecimento, o processo de autoconhecimento. Quem sou eu como pessoa? Depois, vamos dar um exemplo. Eu já sou uma vovó, então eu já sou uma pessoa que estou na fase da velhice, do envelhecimento. Só que o que que eu quero? Envelhecer com qualidade. Qualidade física, qualidade mental, emocional, espiritual. Então, eu vou buscar essa, essa, é, é, esse equilíbrio, tá? É fácil? Não, mas para isso eu tenho que fazer o quê? Um processo de autoconhecimento. O que me trouxe a estudar psicanálise foi justamente perceber que eu, como analisanda, estava melhorando em relação à minha convivência comigo mesmo como pessoa. E aí eu falei, poxa, se eu estou conseguindo melhorar, porque eu faço terapia, porque eu tenho uma psicanalista, por que que eu não vou estudar isso, já que essa área me interessa tanto, para que outras pessoas também possam conhecer essa ferramenta? E é uma ferramenta transformadora. A gente entender os conflitos que a gente tem, a gente superar os traumas que a gente vivenciou, é algo, gente, libertador. Então a gente precisa investir nisso, a gente precisa acreditar nisso, né? Aí.
E aí a gente vai ver algumas áreas, né? A área da psicologia é gigantesca, mas eu peguei algumas áreas mais para a gente exemplificar para ficar mais fácil. As gravurinhas aí, né? A gente tendo essa estrutura aqui interna mental para organizar. Então você vai nesse processo de autoconhecimento conhecer a você mesma, vai usar os recursos necessários. Aqui ela usou simbolicamente a escada e ela organizou o que estava desorganizado. Essa é a função de todas as áreas que trabalham na área de saúde mental, tá? Então, o que a psicologia estuda no ser humano? Comportamento e mente. Então, vai investigar como pensamentos, emoções e processos cognitivos influenciam as ações. Então, o que que é aí? O pensamento é essa energia que a gente tem, pensante, nossa cabeça não para de pensar em nenhum momento, né? É como se ela fosse ligada e ela vai ser desligada na hora que a gente estiver finalizando o nosso ciclo terreno aqui, tá? As emoções que a gente tem e as nossas emoções, elas precisam ser identificadas e nomeadas. Hoje é tão importante a gente falar de saúde mental que até o cinema está trazendo para a gente temáticas de uma forma alegórica, através de um desenho, de uma animação, de sentimentos. E isso é importante, né? Às vezes a gente está inquieta, a gente não sabe direito o que está sentindo, principalmente no início de um processo de adoecimento emocional, as emoções elas se confundem. E é muito importante que a gente tenha coragem de investigar o que a gente está tendo, o que a gente tem, como é que a gente está por dentro, internamente, né? Porque essa mente, ela vai interferir no meu comportamento, claro que sim, né? E aí eu vou dar um exemplo bem objetivo de como que a mente, ela altera o comportamento. Eu não sei se alguém aqui convive ou se já teve essa situação de ter crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela coloca a gente numa situação de vulnerabilidade extrema, extrema. Ela coloca a gente numa condição tão extrema que a gente tem alterações físicas, então aumenta o batimento cardíaco, da sudorese, a gente fica agitado, inquieto, e isso altera o nosso comportamento. Então, é algo no processo mental que altera a nossa condição física e a nossa condição comportamental. Então, é importante que a gente entenda isso, que a gente perceba isso, né? Multidimensionalidade. Considera o ser humano como um organismo biológico, social, emocional, cognitivo e espiritual. Nós temos dimensões diferentes, né? Influenciado por cultura, ambiente e experiências. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Quando a gente fala que nós temos essa dimensão, né? Cinco dimensões enquanto ser individual. E de repente a gente começa a achar que somente a minha religião, e aí eu vou dar um exemplo, é o caminho para se relacionar com esse ser supremo, que alguns chamam Deus, outros chamam Oxalá, outros chamam outros nomes, né? Então é importante, não pode, porque essa dimensão espiritual ela é influenciada pela cultura. Se a cultura dos povos é diferente, como é que só vai haver uma religião como salvadora? Isso é um equívoco, isso é um preconceito, isso é um rótulo. E nós, como psicanalistas, a gente não pode dimensionar isso. Só existe um caminho religioso, só existe. Não. Eu vou me deparar com pacientes de diferentes religiosidades, eu vou me deparar, inclusive, com pacientes que nem acreditam em Deus. E aí eu vou falar, não, não vou te atender, não. Ah, não, dessa religião eu não atendo. Não, gente. A gente não pode ser uma pessoa que exclui. A gente está na área de saúde mental para trabalhar essa inclusão, esse acolhimento. E como é que eu, como profissional, vou excluir pessoas? Não posso, né? Relações interpessoais. Estuda como nos relacionamos com os outros e o impacto dessas interações no desenvolvimento.
Então, como é que eu me relaciono nos pares de convivência? Me relaciono na família, no meu trabalho, no grupo de amigos, no grupo religioso. E é interessante que a gente pense, nós somos a mesma pessoa. Eu não posso, na minha família, ser uma pessoa extremamente ríspida e no meu grupo de amigos ser uma pessoa altamente fraterna. Não, eu não posso ter várias personas para cada ambiente que eu vou. Eu sou uma só. Então, se eu ajo dessa forma, tem alguma coisa em mim que precisa ser ajustada. Então, eu sou uma pessoa fraterna, lógico, no ambiente familiar, a convivência nos permite percepções diferentes, que é onde a gente mais passa tempo. A gente passa uma vida convivendo com essas pessoas. No entanto, eu não posso achar que eu, dentro de casa, vou mostrar o meu lado mais denso, mais pesado, e na rua eu vou ser o cara camarada, aquela pessoa incrível. Não. Se as pessoas que convivem comigo esporadicamente, ou no meu trabalho, que é mais, né, sistematizado, ou no meu grupo religioso, eu tenho que ser a mesma pessoa, guardando as devidas proporções, obviamente, né? A questão da saúde mental. Busca compreender e tratar transtornos como ansiedade, depressão, promovendo o bem-estar. Ansiedade e depressão, gente, são adoecimentos que impactam muito a nossa vida. As pessoas que já estiveram comigo na área de terapia para mulheres no curso, viram no histórico que a gente faz durante as aulas, o quanto que a vida da mulher ela é pesada do ponto de vista das responsabilidades, das pressões, das cobranças. E isso tudo gera um adoecimento, tá? Então, é importante que a gente tenha esse pensamento e a gente consiga vislumbrar. É por isso que essa psicologia, para a gente, é um ponto significativo dentro da nossa formação, dentro do nosso estudo. Aí a gente vem com perspectivas e abordagens. Então, olha só, outra imagem aqui da nossa mente. Só que essa mente está como? Ela está florida, né? Então, se ela florescer, o que que é uma mente que floresceu? É que está liberta, não está desarrumada, né? Só que um jardim para florescer, ele precisa de quê? Cuidado. Você tem que ir lá nas ervas daninhas e tirar, você tem que fazer podas, você tem que colocar adubo, você tem que molhar, você tem que dosar de acordo com o tipo de planta, de flor, se pode ficar no sol, se não pode. Você tem que zelar para que aquele jardim floresça. A nossa mente é exatamente a mesma coisa. Nossa mente só vai florescer com a potencialidade que ela tem, né? Sair daquela situação de estar esturricada, árida, seca, se nós cuidarmos dela. Então, as abordagens têm algumas aí. Psicologia humanista vê o ser humano como único, criativo e livre, focando em autorrealização e potencial. Todos nós temos talentos diferentes uns dos outros. E esses talentos são a nossa condição de autorrealização. Essas, eu chamo de ferramentas que a gente carrega, elas têm que ser disponibilizadas. Se nós temos talentos, por que não dispor desses talentos? Lógico, no meu caso, sou uma pessoa da área de educação a minha vida inteira. Em determinado momento, quando eu fechei o meu ciclo profissional, eu fiz uma transição de carreira para a psicanálise, como profissional da área de psicanálise. Só que a minha área educacional ela é tão forte em mim que eu, além de estar no atendimento, eu também estou na formação. Mas por quê? Porque eu agrego duas áreas que muito me interessam. A área da educação, por tudo que eu experienciei ao longo dos 32 anos que eu tenho de vivência na área de educação, e não parou, porque na instituição religiosa que eu pertenço, eu continuo trabalhando na escola de lá, ou em cursos voluntários, eu continuo trabalhando quando eu tenho condição.
Então, é muito importante que a gente faça isso. Eu não posso pegar tantos anos de experiência, colocar numa gaveta e falar, não, vai ficar guardado aqui porque eu estou aposentada. Não, né? Vamos disponibilizar isso para todo mundo que precisa. Psicologia cognitiva foca nos processos mentais, como memória, pensamento e resolução de problemas. Então, é a parte da construção da aprendizagem. Vocês devem ouvir falar do comum, né? Que é um curso que aborda, pelo menos, eu estou um pouco defasada em relação ao comum, mas que basicamente no início era dando ênfase à matemática e à língua materna, a língua portuguesa. Então, eles começam a trabalhar a diversidade nas formas do aprendizado, né? A psicologia social, ela analisa como o comportamento é influenciado por grupos e interações sociais. A gente percebe muito isso, gente, quando os nossos filhos estão no, na convivência escolar. Quando eles estão passando, finalizando a segunda infância, entrando na pré-adolescência, aí é que a gente vê o quanto eles mudam. Eles sofrem influência do meio que eles estão, dos grupos que eles estão, né? E aí a gente tem que estar supervisionando, eu tenho que conhecer os pais dos colegas que são mais próximos ao meu filho, eu tenho que saber como que essa família pensa, como é que eles agem, como é que é o andamento dessa família, para que eu faça as intervenções caso sejam necessárias. É importante isso. Psicologia evolucionista explora como traços psicológicos são adaptações evolutivas. Então, nós estamos aqui, como seres que somos, buscando o quê? Evolução. E essa evolução, ela vai se dar num processo que nem sempre, gente, é fácil. Então, vamos dar um exemplo dessa questão. Muitas vezes, a gente, na condição de pai, a gente pensa assim, não, quando eu tiver um filho, eu vou dar tudo de melhor que eu tenho para esse filho. E assim deve ser o nosso compromisso. A gente só precisa entender o que que é o melhor. Então, eu, às vezes, existem casais, não, eu só quero ter um filho porque eu acho que um filho é melhor, é mais econômico, é menos difícil, então tem um filho só. E aquele filho, ele é criado num ambiente onde ele reina, literalmente, né? Ele é o príncipe ou a princesa daquele ambiente ali, familiar. E aí ele não tem, porque quando se tem irmãos, automaticamente o irmão dá para gente uma ideia de divisão de tudo, né? De cooperação. Quando uma criança é um filho único, ele tende a ser mais individualista. Naturalmente, porque ele está ali recebendo toda a atenção daquela família. Mas muitas vezes esse excesso cria uma pessoa inadaptada para lidar com frustração. O que que é a frustração? Eu quero alguma coisa, mas eu não vou conseguir. Essa ideia que o meu filho quer e eu vou lá e realizo o desejo é um equívoco. Uma das coisas que a gente tem que aprender muito, muito rápido, desde que é bebê, é que a criança chorou, a mãe lá vai dar o peito. Não, você tem que identificar se aquele chora de fome. Porque senão a criança vai controlar você o tempo inteiro. Se for um adolescente, pior ainda. Você vai ficar refém dele. Então, lidar com frustração é o quê? É você reconhecer que você quer algo, mas nem sempre você vai conseguir ter aquilo que você quer. Então, a gente precisa estar atento. Por quê? Se eu crio o meu filho até a fase ali 18, 19, 20 anos, realizando todos os desejos, para que que ele vai lutar pela vida? Quando ele chegar no mercado de trabalho, se é que ele vai chegar, porque muitos não chegam, ficam na asa do pai e da mãe a vida inteira, ele não vai conseguir ter habilidades para conviver dentro do ambiente profissional. Se o chefe falar com ele, ele não vai aceitar a crítica. Ele nunca foi feito crítica a ele. Vocês estão vendo a dimensão, o quanto é importante? Então, tudo o que acontece conosco, gente, é para o nosso fortalecimento. Essa ideia de que não vamos aborrecer, não vamos
Deixar, não, temos que aprender que aquela criança vai passar por frustrações, sim, né? Vamos lá, ó. Psicanálise e psicologia. E aí eu coloquei um título, Um Diálogo Possível, tá? Então, mesmo os profissionais tendo tempos de formações, áreas de estudo diferentes, é possível a gente dialogar. Essa ideia, eu só dialogo com quem pensa como eu, tem matado a nossa sociedade, sob todos os pontos de vista, inclusive o político. Tá? Então, eu preciso dialogar dentro da minha casa com os meus filhos, com meu parceiro, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas colegas de trabalho, com outros professores que eu não conheço, mas que estão atuando junto comigo. Diálogo é a solução, né? É através do diálogo que a gente consegue mediar as questões, mediar os conflitos. A área da justiça, do judiciário, tem um trabalho voltado para essa questão do diálogo, tá? O TJDF, aqui em Brasília, eu sou moradora de Brasília, e faz um trabalho, uma pesquisa, um acompanhamento para entender a questão da violência contra as mulheres. Então, aqueles homens que estão cumprindo pena, em determinados períodos, eles têm atendimento grupal, terapêutico, uma vez por semana. Lógico que não é para todo mundo, é aqueles que têm perfil e que se interessam, que tem uns que acham que fizeram e agiram certo. Mas aqueles que estão, pelo menos, na dúvida em relação, eles procuram trazer esses detentos para as terapias grupais para tentar mostrar para eles os equívocos que eles fizeram, né? Que transformaram cada um deles num criminoso, que ceifou a vida das esposas, das companheiras ou das ex-esposas, das namoradas, seja lá o que for, e modificaram inclusive a vida dos próprios filhos, né? Então o pai está preso e a mãe está morta. Então, aquelas crianças são órfãos. Então, eles começam a fazer isso é o quê? Diálogo. Eu, até uns anos atrás, eu achava que isso era muito utópico. Hoje eu já vejo com outros olhos. Por quê? Porque a gente conhece o projeto, sabe como é que funciona, ouve. A grande maioria desses agressores são pessoas que foram criadas em ambientes altamente agressivos. Então, você vai reproduzindo as mesmas questões comportamentais. Existem alguns que são criados em ambiente agressivo e se modificam? Sim, mas é a minoria, né? Então, aqui nós temos as imagens. Ó, essa aqui é uma imagem de uma nuvem impedindo ali a luz do sol. Aqui a gente já tem essa nuvem dissipada e a visualização desse sol. E aí, essas gotículas que representam as dificuldades da vida que a gente tem, já não estão mais batendo nessa pessoa. E aí tem uma frase de Sigmund Freud dizendo assim: a ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas boas palavras. Então, Freud aí está falando o quê? Da associação livre, da escuta ativa. Eu, como psicanalista, eu vou ouvir aquela demanda daquele paciente. Então, é muito importante a gente, vamos dizer, desenvolver essa potencialidade, tá? Eu sempre falo, muitas vezes a gente, quando começa num diálogo, e eu não estou falando aqui da questão profissional, não, estou falando da questão da sociedade de uma maneira geral. Vou conversar com uma pessoa que está com um problema, essa pessoa começa a me contar o problema, às vezes, muitos de nós interrompem e falam, nada, isso não é nada, você precisa ver o que eu estou passando. Aí começa aquela rasgação de situação, mas a gente esquece que aquela pessoa nos solicitou para conversar. Então, ela quer falar, nós vamos ouvir. É sobre ela, não é sobre o que eu passei. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção, que a gente consiga entender essas nuances diferenciadas, para que a gente
Aproveite bem essa ferramenta que nos é dada para que as pessoas consigam se reconectar com a qualidade de vida que elas buscam, com a felicidade que elas almejam, né? Com a tranquilidade emocional que elas precisam, com o equilíbrio psíquico que todo mundo precisa ter para viver bem. O papel do terapeuta. E aí a gente vai fazer uma diferença, né? Na psicologia, o terapeuta é um facilitador do processo de mudança, fornecendo suporte e orientação para o paciente. Na psicanálise, o terapeuta assume um papel mais passivo, permitindo que o paciente explore seus pensamentos e emoções sem muita intervenção ou direcionamento. Na psicanálise, vocês devem estar vendo isso nessa formação que vocês estão fazendo, a gente está o tempo todo aqui ouvindo. É lógico que a gente vai direcionando, né, os nossos questionamentos, mas por que que a gente ouve? Porque muitas vezes, quando o paciente chega até a gente, ele não se dá conta de muitas questões. Quando ele começa a falar, e muitos assuntos vão ser reincidentes nas nossas sessões de terapia, vão vir várias vezes as mesmas situações para que esse paciente ele escute o que ele está falando. Quando ele escuta, ele reconecta, redireciona, ressignifica o sentimento, né? Eu sempre dou o exemplo de que o nosso inconsciente, ele é um porão, onde eu vou vai ficando guardado várias coisas, né? O porão está dentro da minha estrutura da minha casa, mas eu não vejo o porão todo dia, igual eu vou no quarto, vou ao banheiro, vou na sala, vou na cozinha. O porão está lá, com um monte de coisa guardada. Esse é o nosso inconsciente. Só que chega um dia que eu preciso mexer no meu porão. Eu preciso arrumar esse porão. E aí eu tenho que ter coragem para abrir, porque tem um monte de coisa que eu ou tinha perdido, ou não sabia onde estava. Na nossa estrutura psíquica é a mesma coisa. Mexer no porão significa a gente estar mexendo em sentimentos, em dores, em traumas que a gente guardou, às vezes por defesa, deixou lá trancado, mas que aquilo está dentro da gente, transformando a nossa vida num peso muito maior do que ela precisa ter. É aí que a gente mexe nesse porão. E é por isso que a gente vai ter uma intervenção menor. O psicólogo, ele tem uma interação muito maior com o paciente, nós não. Existem encontros nossos em que a gente chega, o paciente começa a falar, 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 e a gente só está ouvindo. Depois, você vai fazer as ponderações que você precisa nos seus registros. Então, é muito importante que a gente tenha essa sutileza. Não é uma sabatina, da gente ficar sabatinando a pessoa, lógico. Período que você está de anamnese, vamos dizer aí, as 3 primeiras sessões, você vai estar norteando aquele seu paciente em relação à vida, à infância, à medicação, por onde passou, quais as dores que o trouxeram ali. Então, você vai fazendo a anamnese, mas você não vai ficar nos outros encontros sabatinando a pessoa. Não. Às vezes, dentro daquilo que ele falou, você pode chegar no final da sessão e falar, não, reflita sobre a questão do que você me disse sobre isso. E aí libera, ele vai embora. Ele vai refletir sobre o que ele disse. Sua participação foi ali mínima. E a gente, de preferência, seja textual naquilo que aquela pessoa disse. Para que ele não saia pela tangente, ah, não, não foi bem isso que eu falei. Não, você falou exatamente isso. Isso é muito importante, né? Aqui a gente tem, só para a gente fazer um paralelo, a formação, né? O psicólogo formado em psicologia. Aqui, o psicanalista em psicanálise. Aqui é um curso superior, aqui é um curso livre, né? Atuação: realiza avaliação psicológica, diagnóstico e tratamentos através de abordagens terapêuticas, que existem inúmeras. Atuação: utiliza a teoria psicanalítica para explorar o inconsciente, com inúmeras também ferramentas que a gente tem, né? O foco:
questões emocionais, comportamentais, cognitivas, com técnicas baseadas em ciência. Foco: interpretação dos sonhos, experiências passadas, desejos reprimidos e conflitos internos, né? Então a gente vai vendo o quanto, né, são áreas distintas, com formações diferentes, mas todas elas trabalham com essa questão da subjetividade humana. E é por isso que a gente tem que buscar essa parceria e não essa discordância. Você pode até discordar de algumas abordagens, como alguns profissionais da área de psicologia discordam, mas sempre respeitosamente, valorizando a formação que aquela pessoa tem. Vamos lá para a nossa reflexão. Deixa eu ver aqui só o tempo, tá, gente? Então tá certinho. A nossa reflexão, esse não é o nosso último slide, o último slide é o próximo que vem aí. A nossa reflexão é para a gente enxergar, perceber bem como que a questão da mente ela é importante. Aqui eu botei uma imagem, que é uma imagem com um título de plenitude. O que que é plenitude? É essa potencialidade que existe ao nosso redor, de beleza, de encantamento, né, de equilíbrio. Então, quando você olha para uma paisagem natural, você contemplando uma montanha, um mar, uma cachoeira, um jardim, um parque, você vê ali a presença do Criador naquela dimensão. Isso é plenitude. Todos nós buscamos essa plenitude enquanto seres humanos. Então, tudo começa na mente, né? A nossa mente, ela é uma uma fonte potente para construir ou para destruir, para edificar ou para derrubar. Vai depender da conotação que a gente vai usar para essa mente, que a gente vai dar, na verdade, para essa mente. Pensar é poder. O que você alimenta, cresce, né? Há um tempo atrás eu estava vendo um questionamento da seguinte forma: se hoje você se alimentasse, não, se hoje você comesse os seus pensamentos, você estaria alimentado ou envenenado? Eu achei isso tão significativo, né? Porque tem dia que a gente está um amargor só. A gente só pensa em coisa bélica, destrutiva, de autossabotagem ou de sabotagem do outro. Nesse caso, se você se alimenta desse pensamento, você está se envenenando. Se você se alimenta de bons pensamentos, aí sim você se nutre e aí você cresce. Então é muito importante que a gente tenha essa resolução pessoal. Pensamento, às vezes, a gente acha que ele tem autonomia, né? Ele vai e a gente não tem controle sobre ele. Não, a gente tem. É só uma questão de exercício. Quando vê que você está perdendo o foco, vai lá e pega de novo e volta para cá. Sentir é humano. Então, perdêssemos a capacidade de sentir as emoções, tanto as positivas como as negativas, a gente estaria aí numa situação muito difícil. A cura começa no autoconhecimento. Quando a gente fala de cura, a gente tem que usar a cura aqui com a conotação do que cura significa para a saúde mental, que é diferente para a cura, por exemplo, da ciência da medicina, né? Então é importante que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre essa questão. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que mergulhar no meu íntimo. Essa ideia de que tudo que acontece comigo, eu culpabilizo os outros, isso não vai dar futuro, gente. É lógico que muito do que eu tenho em mim de mágoa também foi alicerçado pela ação do outro, mas eu também alicercei muita coisa no outro também. A gente só não sofre a ação, a gente sofre, mas a gente recebe. Então é muito importante sair dessa condição de vitimista, de pessoa que só acha que, ah, não, tudo acontece comigo. Gente, isso é dar volta.
em círculo, você não evolui como pessoa. A gente tem que ser corajoso. E aí, para terminar, eu trouxe uma letra de uma canção que muito me encanta, né? Pelos versos mesmo. É Maluco Beleza do Raul Seixas, que ele diz assim: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Maluquez e lucidez parecem antagônicos, mas são muito próximos. Vou ficar com certeza, maluco beleza. Eu vou ficar com certeza, maluco beleza. E aí ele diz nos versos finais: esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Aí ele fala, vou ficar com certeza, maluco, beleza. Então, gente, essa música mostra pra gente que todos nós carregamos essa dualidade. E essa dualidade para essa música, dentro do assunto que a gente está abordando, significa a maluquez ou a lucidez. Se a gente é lúcido demais na vida, aquela pessoa matemática, a gente sofre. Se a gente é uma pessoa subjetiva demais e faz só aquilo que dá vontade, a gente também sofre. Qual é o caminho que a gente tem que encontrar? O do equilíbrio, tá? Então, é importante que a gente pense sobre isso. Em alguns momentos, existem dias, eu sou mais velha que todos vocês que estão em sala, creio eu, que eu me sinto uma pessoa inadaptada para o mundo que eu estou. Eu estou mais reflexiva, eu estou mais chateada com uma coisa, às vezes aparece um problema de saúde, às vezes você fica pensando na família, na sua vida profissional, e aí você vai vendo as coisas do mundo que estão aí, eu não posso entrar numa cápsula e me perder do mundo real, né? Existe uma loucura real e tenho que estar ciente dela. Mas é importante que eu vivencie isso, mas que eu me refaça e volte para a vida que eu tenho, para os compromissos que eu tenho. Ninguém. Outro dia uma paciente chegou e falou assim: Ah, Maria, não estou bem, não. Eu não estou muito bem nesse mundo, não. Eu falei, graças a Deus. Porque como é que a gente pode estar bem num mundo cheio de contradições como o nosso? No entanto, nem todo dia você precisa estar mal. E não vai ser você ficando curtindo o dia que está mal que você vai ajudar o mundo, não. Para ajudar esse mundo a melhorar, a gente tem que se melhorar individualmente como pessoa. E aí a gente vai realmente colaborar para que as coisas saiam dessa perspectiva que a gente tem, que é essa perspectiva, gente, de pessoa que às vezes está numa situação difícil, chateada, uma pessoa que está, vamos dizer assim, desestimulada. É natural esses comportamentos, mas o que a gente não pode fazer é só viver esse lado da vida. Não, a gente precisa ter o outro lado. A gente precisa ter metas a atingir. Tem uma ferramenta dentro da psicologia, que é a logoterapia, que o Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que a gente tem que ter sentido na vida. Todos nós temos que dar sentido à nossa vida. O que significa isso? Eu tenho que ter propósito. A gente não está aqui só para nascer, crescer, reproduzir, viver, pagar conta e morrer e acabou, não. Eu tenho que ter propósitos. Todas as pessoas que têm propósitos dentro da sua perspectiva de vida conseguem superar dificuldades. Por quê? Porque as dificuldades fazem parte da vida de todo mundo. Nós somos, deixa eu ver, 8. Temos aqui 8 pessoas conectadas. Todos nós temos dificuldades. Ninguém tem vida de facilidade.
Mas, apesar das facilidades, nós estamos aqui, estudando, comprometidos. Isso faz parte de um propósito de vida de vocês. Então, é importante que a gente vivencie e experiencie isso, tá bom? Agora eu já termino minha parte, faltam só 2 minutinhos. Não, já são 8 horas aqui. E eu gostaria muito, né, que as pessoas que se sentirem à vontade, até para que a gente se conheça melhor, é abram aí as câmeras, quem tiver condição de fazer isso, que eu sei que às vezes não dá, e compartilhem alguma coisa, comentem alguma coisa, façam pergunta, dêem um depoimento, seja lá a contribuição de vocês. Quem é que quer, gostaria? Todo mundo caladinho, ninguém querendo conversar? Oi, professora. Eu cheguei por último aqui. Meu nome é Mônica Reis. É muito importante a sua colocação, a sua fala, mas assim, eu acabei chegando em. Deve ter mais ou menos 20 minutos que eu não estou conseguindo pelo meu celular. Mas eu queria ouvir mais, né? Próximas aulas e agradecer por essa oportunidade de hoje. Tá bom, Mônica. Com certeza a aula foi gravada, vai ser disponibilizada depois. Eu vou enviar os slides assim que terminar aqui, e aí fica mais fácil. E sempre, gente, vocês têm acesso. Eu estou no grupo da turma. Se tiverem dificuldade em alguma coisa, se quiserem alguma orientação específica, manda, né? Ou manda um áudio, ou escreve o que a sua necessidade, que depois eu dou um retorno a cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela colocação. Mais alguém, gente? Todo mundo tão tímido, é sempre assim? O povo que não gosta de conversar? Vocês viram o que eu falo, né, gente? Eu falo bastante. Mas isso é natural, que a gente está tendo o primeiro encontro, né? Mas eu queria então, já que não tem ninguém, eu já vou encerrar nosso tempo, que já deu 20 horas. E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu sei o quanto é valioso e é corrido estar aqui em sala, no horário, né? Agradecer a presença. Nós teremos outros encontros, então a gente encerrou a nossa aula de hoje, mas teremos aí o próximo, na próxima matéria estaremos juntos mais uma vez. Se vocês, revisando o material, revisando a gravação, se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que aí a gente faz os esclarecimentos de forma mais individual, tá bom? Ah, que bom que tem gente colocando aqui. Eu sei que às vezes a pessoa realmente não pode falar, mas a participação não se dá só com a fala, né? A Bel colocou assim, aqui é a Mônica. Consegui entrar pelo celular da minha cunhada. Aí o José Mário colocou, obrigado pela excelente aula de hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês, tá? E até o nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.